Bom, pessoal, antes da gente prosseguir, nós vamos rever uma aula que a gente viu antes, tá? Sobre os múltiplos de um número, né? Para encontrar os múltiplos de um número é muito fácil. Basta que eu multiplique esse número pelos números naturais, né? Por exemplo, os múltiplos de zero, nós vamos ter apenas o próprio zero, né? Reparem aqui que o zero é múltiplo de todo número, né? Os múltiplos de um é a multiplicação do um por todos os números naturais. O conjunto ele é infinito, né? Ele não tem fim, por isso a gente coloca as reticências. Múltiplos de 2, o que que eu fiz? 2 vezes zero, zero. 2 vezes um, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4, 2 vezes 5 e assim por diante. Eu posso colocar quantos eu quiser, né? Os múltiplos de 5, 5 vezes zero, 5 vezes um, 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4 e assim por diante. Os múltiplos de 6 eu fiz do mesmo jeito, tá? Só que reparem, múltiplos de 6 é só contar de 6 em 6. Múltiplos de 2, contar de 2 em 2, né? Múltiplos de 7 é só contar de 7 em 7. Lógico, sempre começando do zero. Depois de revermos o conjunto dos múltiplos, nós chegamos aos divisores de um número natural, né? Que vão ser todos os números naturais que, ao dividirem pelo número, vão resultar numa divisão exata, ou seja, numa divisão em que o resto seja igual a zero, né? Todo número possui divisores naturais. Olha alguns exemplos. Olha, divisores de 2, 1 e 2, porque 2 dividido por 1 é 2, 2 dividido por 2 é 1, sem sobrar resto, né? Os divisores do 4 são o 1, o 2 e o próprio 4. Os divisores do 6 são o 1, o 2, o 3 e o 6. Reparem aqui, ó, que o menor divisor de todo número é o 1 e o maior divisor de todo número é o próprio número, tá? Todos os números são divisíveis por 1. O maior divisor de um número é ele mesmo, que eu acabei de falar, né? E todos eles dividem o número em partes iguais, e a divisão é exata. Daí nós chegamos num outro conceito importante para a gente seguir, que é o conceito de números primos e de números compostos, né? O que são números primos? São os números naturais que têm apenas dois divisores diferentes, que é o 1 e ele mesmo, né? E os números compostos são os números naturais que têm mais de dois divisores. Bom, este conceito a gente também já viu, já expliquei isso numa outra aula, tá? O conceito de números primos, tá? São os números que possuem somente dois divisores cada, ou seja, ele tem como divisor o 1 e ele próprio, ou seja, são números que só dividem por 1 e por ele mesmo, tá bom? Estes números são elementos de um conjunto infinito, quer dizer, um conjunto sem fim, que são chamados conjunto dos números primos, e que a gente representa assim, ó. Os menores números primos são esses aqui, ó. O 2, porque divide só por um e por ele mesmo, né? Aliás, e o 2 é o único número par que é primo, tá? O 3 só divide por um e por ele mesmo, o 5 só divide por um e por ele mesmo, assim os outros é um conjunto infinito. O número um ele não é um número primo, tá? Porque ele só divide por ele mesmo e ele também não é composto. Agora nós vamos ver como decompor um número usando apenas fatores primos, ok? Decompor um número em fatores primos é escrevê-lo como um produto, como uma multiplicação de fatores primos, ou seja, eu vou decompor esse número usando apenas outros números primos, ok?
Por exemplo, vou colocar aqui alguns exemplos. O número 4, né? Como eu vou decompor ele usando apenas números primos, né? Então, o 4 pode ser decomposto em 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Eu escrevi o número 4 usando apenas dois fatores, e esses fatores são primos, dois números primos, ok? Outro, vamos ver mais um exemplo, o 6. Quais são os fatores primos que eu posso decompor o 6? Vamos pensar em dois números primos, dois ou mais números primos, que multiplicados vão dar 6. Então, vou pegar 2 vezes 3. O 2 é primo e o 3 também é primo. Então, decompus ele usando apenas fatores primos, né? Vamos tentar mais alguns. O 8. Vamos pensar aqui em fatores primos que dá 8, né? Nesse momento, muita gente pensa assim, 2 vezes 4, 2 vezes 4 dá 8. Só que o 4 não é um número primo, então não posso colocar 2 vezes 4, tá? Então a decomposição do 8 usando apenas números primos vai ficar assim, ó. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Aí decompus o 8 usando apenas fatores primos, tá? Do 9, vamos pegar os fatores primos que dá 9. Então, nós vamos pegar assim, 3 vezes 3, deu 9. E o 3 é um número primo, então ok. Vamos fazer mais do 10, né? O 10, 2 é um número primo e o 5 também é um número primo. Então, 2 vezes 5, 10. Vamos ver do 12. O 12 não está aparecendo aqui não. Vão abaixar a câmera, né? Então aqui do 12 vai dar 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Decompus o 12 usando apenas fatores primos, ok? Bom, quando eu decomponho um número natural usando apenas fatores primos, eu digo que eu estou fatorando este número, decompondo este número, tá? Relembrando que os menores números primos são esses aqui, né? Aqui a reticências de um conjunto infinito. Eu vou fazer aqui a fatoração, que é o mesmo que eu fiz anteriormente, só que aqui usando um processo mais prático, tá? Eu vou fatorar alguns números aqui, dois números aqui para vocês verem. O 60, olha, como que eu vou fazer a fatoração dele? Pensa no menor número primo que o 60 divide por ele. O 60 é par, então vamos começar com o 2, né? Então aqui, ó, 60 dividido por 2 é 30. Olha onde eu vou colocar o resultado, ó. Então, o resultado eu coloco deste lado, e deste lado os fatores, tá? Deu 30. O 30 ainda divide por 2? Sim, porque ele é o número par. 30 dividido por 2, 15. 15 ainda divide por 2? Não. O 15 é o número ímpar, não divide por 2. Próximo número primo é o 3. O 15 divide pelo 3? Sim. Então, 15 dividido por 3, 5. 5 divide por 3 ainda? Não. O próximo número primo é o 5. 5 dividido por 5, 1. Quando der 1 aqui, ó, a minha fatoração acabou. Cheguei ao final. E agora pode multiplicar aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, tá vendo? Eu tenho aqui a fatoração dos 60 usando apenas fatores primos. Vamos tirar a prova para ver se está certo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 12 é igual a 60. Então está aqui a fatoração do 60, tá? Vamos fazer o mesmo com o 40. 40, ele divide por 2, que é o menor número primo? Sim, então vamos dividir. 40 dividido por 2, olha o resultado, onde é que eu coloco? Ó, 20. 20 ainda divide por 2, o resultado, 10. 10 ainda divide por 2, o resultado,
5. O 5 já não divide por 2, mas divide por 5, que também é primo, né? 5 dividido por 5, 1. Quando deu 1 aqui, acabou a minha fatoração. E nós vamos ter a seguinte fatoração: 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Vamos tirar a prova para ver se está certo. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 5, 40. Então, essa aqui é a fatoração do 40 usando fatores primos, ok? E aí, pessoal, vamos seguindo, né? Outro conceito, tá? Que a gente vai precisar nesta aula. Conceito de mínimo múltiplo comum, MMC. O que é o mínimo múltiplo comum? É o menor múltiplo comum de dois ou mais números, tá? Diferente do zero. Esse número é chamado de mínimo múltiplo comum, tá? Eu falei que a gente precisaria deles nessa aula, naquela nossa última aula, quando a gente estava aprendendo a comparar frações com denominadores diferentes. Para a gente comparar frações com denominadores diferentes, a gente precisa do mínimo múltiplo comum. Quer saber para que mais a gente utiliza mínimo múltiplo comum? Aqui, um caso em que nós vamos precisar do conceito de mínimo múltiplo comum, adição de fração com denominadores diferentes. Outra situação, subtração de frações com denominadores diferentes. Outra situação em que vamos precisar do mínimo múltiplo comum, comparação de frações com denominadores diferentes. E mais uma situação em que vamos precisar do mínimo múltiplo comum, a situação de calcular, resolver problemas em que um fenômeno se repete, como por exemplo, o momento em que você toma dois ou mais tipos de remédio. Vai chegar um determinado momento que você vai tomar aqueles remédios no mesmo horário. Voltando aqui, nós temos como encontrar o mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números, tá? A primeira maneira, tá? É a gente, vamos imaginar que eu quero encontrar os múltiplos comuns de 4 e 6. O que eu vou fazer? Eu vou determinar os múltiplos de 4, né? Começando do zero. 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 e assim por diante. Múltiplos do 6, começando do 0, 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 e assim por diante, né? Aí eu vou pegar aqueles que foram comuns do 4 e do 6, o 0, o 12, o 24 e o 36, né? E repare que lá na frente vai ter outros múltiplos comuns. Só que o que me interessa aqui é os múltiplos diferentes de 0. Deles, o 12 é o menor. Por isso, nós chamamos o 12 de mínimo múltiplo comum entre o 4 e o 6. Aqui é o 12, né? Então, podemos determinar dessa maneira? Sim, só que essa é uma maneira mais trabalhosa. O nosso objetivo aqui é descobrir uma maneira mais simples de encontrar o mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números na hora de resolver aquelas situações que eu mostrei para vocês agora há pouco, tá? Bom, o jeito mais fácil de descobrir múltiplos de dois múltiplos comuns, o mínimo múltiplo comum, aliás, entre dois ou mais números, é através do processo da decomposição simultânea, tá? O que é simultânea? Simultânea quer dizer ao mesmo tempo. Então, nós vamos aprender a encontrar o mínimo múltiplo comum entre dois ou mais números, fazendo a decomposição simultânea dele em fatores primos, né? O produto dos fatores primos que obtemos nessa decomposição é o que a gente chama de mínimo múltiplo comum desses números, ok? Então, eu vou dar como exemplo aqui
os mesmos números que a gente utilizou anteriormente. O mínimo múltiplo comum entre o 4 e o 6. Olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar o 4 e o 6. Vou fazer aquela decomposição simultânea, aquela decomposição em fatores primos, simultânea, dos dois juntos agora, tá? Então, coloco um ao lado do outro, o traço da divisão e vou pensar assim. Só posso usar números primos aqui, tá bom? Por isso chama decomposição em fatores primos. Qual o menor número primo que divide um desses dois aqui, ou os dois ao mesmo tempo? O 2. Então, beleza. Mas basta que divida um deles, já tá bom, ok? Vou fazer 4 dividido por 2. 2, olha onde eu coloco o resultado, debaixo do 4. 6 dividido por 2. 3, coloco o resultado debaixo do 6. 2 e 3, algum deles ainda divide por 2? Então, vamos ver. Se divide, nós vamos continuar. O 2 divide ainda por 2. Então, vamos colocar o 2 aqui de novo. 2 dividido por 2 é 1. E 3 não divide por 2. E quando não divide, o que eu vou fazer? Vou descer o 3 aqui, ó, porque ele não dividiu pelo 2, ok? Agora eu tenho 1 e 3, um número primo que divide um deles. O 1 não é primo, então não pode dividir por 1. Não pode dividir por 2. O 3 é primo, então vamos dividir por 3. Eu desço 1 e 3 dividido por 3 é 1. Quando deu tudo 1 aqui, significa que acabou a minha decomposição. E agora eu vou multiplicar todos esses fatores aqui, tá? E o número que eu descobri aqui é o mínimo múltiplo comum, tá bom? Entre os dois aqui de cima. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 é igual a 12. Olha, deu o mesmo daquele outro jeito. Sim, é isso mesmo, tem que dar o mesmo número. Então, esse é o mínimo múltiplo comum entre o 4 e o 6. Professor, mas esse processo da decomposição simultânea em fatores primos pode ser feito quando eu quero descobrir o mínimo múltiplo comum entre mais números? Sim, aqui como exemplo, esse já está pronto, tá? Mínimo múltiplo comum entre 80, 20 e 25. Aí, ó, comecei com o 2, eu dividi o 80 por 2, o 20 por 2 e o 25 que não deu para dividir, eu desci ele, né? Continuei dividindo por 2, aqui ó, deu 20 e deu 5, e o 25 que não divide, eu desci ele, né? Continuei dividindo por 2, porque o 20 divide por 2, aqui 10, e desci o 5 e o 25, porque não dividem pelo 2, né? Continuei, aí depois passei a dividir por 5, porque eles todos dividiam por 5. Então aqui deu 1, e aqui 25 por 5 deu 5. Continuei a divisão pelo 5, descendo o 1, né? Porque não divide, né? E dividi 5 por 5. Aqui, ó, quando deu tudo 1 aqui, significa que está na hora de parar. E a multiplicação desses fatores primos aqui é o mínimo múltiplo comum entre aqueles 3 números ali que eu utilizei. Aí fazendo a multiplicação, o mínimo múltiplo comum entre o 80, o 20 e o 25 deu 40. Ajuda muito esse processo da fatoração simultânea, né? Porque para você descobrir múltiplos de números maiores, você teria que escrever muito mais, ok? E aí, chegou a hora da gente utilizar, né, esse processo do mínimo múltiplo comum, ou até mesmo através da fatoração simultânea, eu empregar para poder resolver problemas desse tipo aqui, ó, ou operações desse tipo, que essas operações também aparecerão dentro dos problemas, né? Vamos resolvê-lo? Vamos encontrar o mínimo múltiplo comum entre o 2 e o 3? Vou fazer aqui no cantinho, ó. Mínimo múltiplo comum entre o 2 e o 3, né?
Um deles dá para dividir por 2. Então, vou começar por 2, que é o menor número primo. 2 por 2 é 1. E o 3 não dá para dividir, eu desço ele. Agora não dá mais para dividir por 2, mas dá para dividir por 3, que é o próximo número primo. Desce o 1 e 3 dividido por 3 é 1. Pronto, acabou a fatoração simultânea do 2 e do 3, né? Agora eu vou multiplicar. 2 vezes 3, 6. Então, o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3 é o 6. Então, aqui, ó, vou repetir o 6 aqui embaixo, tá? Ou aqui na frente, sem problema, tá? Então, aqui, ó, o mínimo múltiplo comum entre 2 e o 3 é o 6. Já fiz isso aqui numa outra aula, ó. Então, o que nós vamos fazer? 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. Então, 3 sextos é equivalente a 1 meio. Vou colocar aqui para você pausar o vídeo depois e lembrar, ó. 6 dividido por 2 e o resultado multiplicado por 1. Ok? Aqui do mesmo jeito, ó, 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. 2 sextos é equivalente a 1 terço. Agora que eu tenho duas frações com denominadores iguais, o que eu vou fazer? Vou conservar o denominador 6 e vou somar os numeradores. 3 mais 2, 5. Isso significa que 1 meio mais 1 terço é igual a 5 sextos. E essa subtração, o processo é o mesmo, né? Vou encontrar o mínimo múltiplo comum entre o 4 e o 9, que são os denominadores e eles são diferentes. Vamos começar a fatoração dividindo pelo 2, que um deles dá para dividir por 2. 4 dividido por 2, 2. O 9 não divide por 2, então eu desço ele, né? 2 e 9, um deles ainda divide por 2. Então, 2 dividido por 2, 1. O 9 não divide por 2, então desce ele, né? 1 e 9, nenhum deles divide pelo 2. Então, eu vou dividir pelo próximo, que é o 3. O 1 não divide, eu desço ele. E 9 dividido por 3 é 3. 1 e 3, um deles ainda dá para dividir por 3, que é o 3, né? Então, desce o 1 e 3 dividido por 3 é 1. Beleza, acabou aqui, ó, deu tudo 1, né? E agora eu faço 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 3 vezes 12, 36. Então, aqui, ó, o mínimo múltiplo comum é o 36, que vai ser o denominador aqui das duas frações aqui, tá? 36 dividido por 4, 9. 9 vezes 3, 27. 36 avos, né? 36 dividido por 9, 4. 4 vezes 1, 4. 4, 36 avos, né? Vamos repetir aqui, isso mesmo, 36, tá certinho. Repete o denominador 36, que agora eles são iguais, então a gente repete. 27 menos 4, 23. 23, 36 avos é o resultado dessa operação, ok? E aí, comparação de frações com denominadores diferentes. O processo é o mesmo, tá? Então aqui eu vou colocar o denominador, né? Para cada uma tem que ser o mesmo denominador. O mínimo múltiplo comum entre o 4 e o 5. Aqui eu não vou fazer ele de novo para o processo não ficar muito grande, o vídeo não ficar muito grande. Mas o mínimo múltiplo comum entre o 4 e o 5 é o 20, tá? Aí eu vou fazer 20 dividido por 4. 5 vezes 3, 15. 20 dividido por 5. 4 vezes 4, 16. Quem é maior? 16 20avos. Então, perdão, gente. Para cá, boquinha aberta para o lado maior, Rogério. Então, aqui, ó, 16 20avos é maior que 15 20avos, ok?
E para fechar com chave de ouro a nossa aula, chegamos naquele probleminha, né, que eu falei para vocês que a gente resolve usando o conceito de mínimo múltiplo comum, tá? Que é a situação em que um determinado fenômeno, um acontecimento se repete, como, por exemplo, tomar um remédio, né? Dois ou mais tipos de remédios, né? Ou, por exemplo, quando determinados ônibus saem da rodoviária, se um sai, por exemplo, de 3 em 3 horas, o outro de 4 em 4 horas, vai chegar um momento em que eles vão sair juntos, né? Esse problema aqui também é utilizado pensando no mínimo múltiplo comum, né? O Francisco está doente e tem que tomar um antibiótico de 12 em 12 horas. Um xarope para tosse de 6 em 6 horas, faltou 6 aqui, tá? E um outro medicamento para a febre de 8 em 8 horas. Começou por tomar os 3 medicamentos às 9 horas da manhã. Quando é que voltará a tomar os 3 medicamentos ao mesmo tempo? Passadas quantas horas? Bom, aqui nós vamos pegar o momento em que ele tem que tomar os remédios. Um é de 12 em 12, o outro é de 6 em 6 e o outro é de 8 em 8 horas. Então, vou descobrir o mínimo múltiplo comum entre esses números aqui para poder resolver esse problema. Eu vou usar aqui um outro pincel que eu vou escrever no quadro agora. Então, nós vamos pegar aqui mínimo múltiplo comum entre 2, 6 e 8. Deixa eu focalizar aqui direito. Beleza. Aí nós vamos pegar, pode começar dividindo pelo 2? Sim. Então vamos começar. 12 dividido por 2, 6. 6 dividido por 2, 3. 8 dividido por 2, 4. Ainda pode dividir por 2? Se um deles puder, a gente continua por 2. Então dá. Então 6 por 2, 3. O 3 não divide por 2, eu desço ele. 4 dividido por 2, 2. Ainda dá para dividir por 2? Sim. Então, desce o 3 que não dá, desce o outro 3 e 2 por 2 é 1. Ainda divide por 2? Não. Pelo 3, pode? Ah, sim. Então vamos. 3 dividido por 3, 1. 3 dividido por 3, 1. E 1 não divide, desce ele. Deu tudo 1, acabou, né? Então, 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8 vezes 3, 24. Deixa eu descer aqui, gente. Vocês não estão enxergando 24, desculpa. Aí, ó. Beleza? Então, quer dizer, de 24 em 24 horas, eles vão tomar esses 3 remédios ao mesmo tempo. Ou seja, né? Quando é que eles voltarão a tomar os 3 medicamentos ao mesmo tempo? Vão voltar ali para fora? Então, aqui, ó, se é de 24 em 24 horas, que foi o mínimo múltiplo comum que eu descobri, eles vão passar a tomar os 3 remédios juntos novamente às 9 horas da manhã do outro dia, ok? Espero que tenham aprendido. Vou deixar algumas atividades para vocês fazerem, tá ok?